Top 10 mistérios históricos que desafiam a lógica humana. O tempo é o maior guardião dos segredos da humanidade. Desde as civilizações antigas até os dias de hoje, existem histórias, objetos e construções que continuam a desafiar a lógica humana. Como povos sem tecnologia moderna, conseguiram feitos que, mesmo hoje, seriam quase impossíveis. Quem construiu certas estruturas? E principalmente por quê? Muitos desses mistérios permanecem sem resposta e talvez nunca sejam totalmente explicados. Hoje, você vai conhecer 10 mistérios históricos que intrigam arqueólogos, cientistas e estudiosos do mundo todo. Prepare-se para viajar por lugares antigos, mergulhar em descobertas inexplicáveis e questionar tudo o que você achava saber sobre o passado. Top 10 mistérios históricos que desafiam a lógica humana. Top 10. As linhas de Nazca, Peru. As linhas de Nazca, Peru. Imagine caminhar por um deserto e perceber que o chão sob seus pés esconde desenhos gigantescos, visíveis apenas do alto. Essas são as linhas de Nazca, criadas por um povo antigo entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo. São figuras que retratam animais como o beija-flor, a aranha e o macaco, além de formas geométricas precisas e retas que se estendem por quilômetros. O mistério? Como um povo sem aviões, sem drones e sem satélites conseguiu fazer desenhos tão perfeitos que só podem ser vistos completamente do céu. Alguns pesquisadores acreditam que eram rotas cerimoniais para deuses. Outros dizem que foram mensagens para seres das estrelas. O que se sabe é que, mesmo após mais de 2000 anos, o deserto ainda guarda seus traços intactos, como se alguém os tivesse protegido do tempo e da explicação. Top 9. O Códice Voynich. Um livro que ninguém consegue ler, escrito em um idioma que não existe em nenhum registro da humanidade. O Códice Voynich, descoberto no século XX, é considerado o livro mais misterioso do mundo. Ele contém mais de 200 páginas repletas de símbolos, figuras de plantas desconhecidas e desenhos de mulheres em situações impossíveis de entender. Linguistas, criptógrafos e até a CIA já tentaram decifrar seu conteúdo, sem sucesso. Alguns acreditam que ele foi escrito por um alquimista medieval tentando registrar fórmulas secretas. Outros acham que é o registro de um conhecimento perdido, ou até mesmo mensagens vindas de outra dimensão. Mesmo com as tecnologias modernas de decodificação, o códice resiste, como se o próprio livro guardasse a chave do seu segredo e não quisesse ser lido. Top 8. O Castelo de Coral, Estados Unidos. Na Flórida, um homem chamado Edward Leeds Counting construiu sozinho um castelo inteiro feito de enormes blocos de coral. Ele dizia ter descoberto o segredo dos antigos egípcios. O mais impressionante é que ele erguia e movia pedras que pesavam até 30 toneladas, sem usar guindastes, sem máquinas, e principalmente sem ajuda. Edward trabalhava apenas à noite, e ninguém nunca o viu construindo. Quando perguntavam como fazia, ele respondia apenas: "Eu compreendi as leis do peso e da alavanca, que o mundo ainda não entende." Até hoje, engenheiros e físicos tentam descobrir o método que ele usou, e não conseguem reproduzir. O Castelo de Coral é mais do que uma construção. É a prova de que alguns segredos podem estar bem diante de nós, mas ainda fora do nosso alcance. Top 7. Os Moais da Ilha de Páscoa, Chile. Em uma pequena ilha isolada no meio do Oceano Pacífico, centenas de gigantes de pedra olham para o horizonte. São os Moais, esculturas de até 10 metros de altura e 80 toneladas. Durante séculos, ninguém entendeu como o povo rapaneu e conseguiu esculpir, mover e posicionar essas estátuas sem ferramentas de ferro, sem rodas e sem animais de carga. Pesquisas recentes revelaram algo ainda mais surpreendente. Os Moais não são apenas cabeças. Sob a terra, muitos deles têm corpos inteiros esculpidos, com símbolos misteriosos. Alguns acreditam que os Moais representavam ancestrais que protegiam a ilha. Outros acham que são marcos energéticos conectados a linhas de força da Terra. Mas a verdade é que ninguém sabe com certeza. E cada olhar de pedra parece guardar uma história que ainda não foi contada. Top 6. O mecanismo de Antícitera, Grécia. No fundo do mar Egeu, mergulhadores encontraram um artefato enferrujado, coberto por corais. Parecia apenas um pedaço de metal, até perceberem que ele tinha engrenagens complexas e precisas demais para a antiguidade. Era o mecanismo de Antícitera, criado há mais de 2000 anos. Quando reconstruído, revelou-se uma máquina capaz de prever eclipses e calcular movimentos planetários com exatidão impressionante. Como os gregos antigos conseguiram criar algo tão avançado e depois simplesmente esquecer, o nível de precisão só seria visto novamente mais de 1000 anos depois. Alguns cientistas acreditam que existiram civilizações altamente desenvolvidas antes da nossa história registrada, cujos conhecimentos se perderam no tempo,
Top 5: A cidade perdida de Atlântida. Platão descreveu Atlântida como uma civilização rica, tecnológica e espiritualmente avançada, que desapareceu após ser engolida pelo mar. Durante séculos, exploradores tentaram encontrá-la nas Américas, na África e até no Mediterrâneo. Mapas antigos e estruturas submersas encontradas em Cuba e no Oceano Atlântico reacenderam o mistério. As construções subaquáticas parecem ter ruas e pirâmides, vestígios de uma civilização esquecida. Seria Atlântida apenas uma lenda? Ou uma lembrança real de uma civilização destruída? Talvez parte da história que conhecemos seja apenas a ponta visível de um iceberg muito mais profundo. Top 4: A Pedra de Dayton, Estados Unidos da América. Às margens do rio Taunton, em Massachusetts, existe uma pedra coberta de símbolos e inscrições desconhecidas. A Pedra de Dayton intriga estudiosos há mais de 300 anos. Alguns dizem que são escritas dos antigos vikings. Outros acreditam que são marcas deixadas por civilizações mediterrâneas que cruzaram o Atlântico muito antes de Colombo. Mas até hoje nenhuma tradução foi aceita pela ciência. O mais intrigante é que as inscrições parecem conter figuras humanas, animais e até símbolos astronômicos. A pergunta permanece: quem escreveu aquilo e o que estava tentando nos dizer? Top 3: O DNA desconhecido dos Paracas, Peru. No Peru, arqueólogos encontraram ossadas de um povo antigo conhecido como Paracas, com crânios alongados e estruturas cranianas diferentes das humanas comuns. Por muito tempo acreditou-se que isso era resultado de moldagem artificial, mas testes modernos revelaram algo assustador. O DNA dos Paracas não corresponde totalmente ao de nenhum grupo humano conhecido. As mitocôndrias, parte do DNA herdada apenas das mães, indicam que eles não são originários da América do Sul. Isso levantou hipóteses de migrações desconhecidas e até teorias extraterrestres. O mistério dos Paracas ainda desafia tudo o que sabemos sobre a origem humana. Top 2: As Pirâmides do Egito. Nenhum outro monumento representa tanto mistério quanto as pirâmides de Gizé, com blocos de até 80 toneladas. Alinhadas com perfeição às estrelas de Órion, elas parecem construídas com tecnologia de precisão. Mesmo com os recursos modernos, engenheiros afirmam que seria quase impossível reproduzir essa obra hoje. A grande questão permanece: como uma civilização de mais de 4.000 anos conseguiu tal feito sem máquinas, sem ferro e sem roda? Alguns estudiosos dizem que os egípcios possuíam conhecimentos matemáticos e astronômicos muito além de seu tempo. Outros acreditam que receberam ajuda de deuses ou talvez de visitantes de outro mundo. Top 1: A Bateria de Bagdá, Iraque. Descoberta em 1938, a Bateria de Bagdá é um pequeno jarro de barro contendo uma barra de ferro e um cilindro de cobre. Quando preenchido com vinagre ou suco de limão, ele gera eletricidade. O objeto tem mais de 2.000 anos e ninguém consegue explicar por que alguém o teria criado naquela época. Para muitos é apenas um artefato ritualístico, mas para outros é a prova de que civilizações antigas já compreendiam princípios de eletricidade muito antes da ciência moderna. Se isso for verdade, o que mais pode ter sido esquecido ou ocultado? Esses mistérios mostram que o passado talvez não seja tão distante quanto pensamos. O tempo pode apagar rostos e nomes, mas nunca apaga o mistério. Cada ruína, cada símbolo e cada artefato ainda ecoa uma mensagem, talvez esperando que a humanidade esteja pronta para entender. Qual desses mistérios mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Porque aqui no canal Top 10, o passado ainda tem muito a nos contar.